Pessoal, estamos aqui de volta para continuar nossa aula de História pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje, a gente já revisou as principais características do que foi a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra ali do século XVIII. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula respondendo algumas questões para que a gente possa fechar esse conteúdo, porque na próxima aula a gente já vai iniciar um conteúdo novo, tá bom? Então, bora lá. Revolução Industrial. Dia, né, hoje, 12 de setembro, estamos respondendo aqui nossos exercícios, né? Então, vou começar aqui, ó, segunda questão. A Revolução Industrial, ocorrida ao longo do século XVIII, está vinculada à história da Inglaterra no seu nascedouro. Ou seja, né, tá te dizendo que a Revolução Industrial, ela surgiu ali na Inglaterra do século XVIII. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de revolução industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais, letra A, republicanização, que orientava os novos processos de organização da política, a intervenção no mercado e a Revolução Francesa. Gente, primeira coisa, a rainha que acabou de morrer na Inglaterra, ela representa uma república ou ela representa uma monarquia? Coloca aí para mim no nosso bate-papo. Cadê a Keila, o Gisvaldo, a Cristina? Coloquem aí no nosso bate-papo. A rainha, ela representa a república ou ela representa a monarquia? Hein, gente? Né? Com certeza essa questão ela é muito óbvia, né? São Pedro do Piauí, monarquia. E a questão está te dizendo que a Revolução Industrial ela representou a república na Inglaterra. Então é falso, gente. Porque o sistema na Inglaterra é o quê? Parlamentar. Existe um primeiro-ministro, né? Então, não tem república, não existe o presidencialismo dentro da Inglaterra, né? Então isso aqui é falso e nem representava uma república, porque de fato a gente tinha uma monarquia no poder que ainda tem, né? Então falso. Letra B. Manutenção da economia mercantilista morreu. É falso, porque o mercantilismo era um sistema econômico que ele vigorou de fato ali no século XV, no XVI, no XVII, mas com a Revolução Industrial, gente, não é mais mercantilismo, é o que agora? Qual foi o sistema que se firmou na Revolução Industrial? Que na semana passada a gente viu aqui as 3 fases dele. Coloquem aqui no nosso bate-papo qual é o sistema econômico que se firma durante a Revolução Industrial. Coloque aqui no nosso bate-papo. Capitalismo. São Pedro do Piauí tá ligado? Capitalismo. Então, não tem como dizer que foi o mercantilismo que continuou. Não foi, gente, né? A gente viu todas as características do mercantilismo e do capitalismo aqui. Então, se liga, é questão de prova. Então, a letra B aqui na segunda questão, ela também tá falsa. Letra C. Industrialização, que significa a alteração dos processos de produção. A concretização da economia no mercado e a ascensão da burguesia, né? Então, aqui, com certeza, acabou a questão. Já me falou aqui, ó, industrialização. E a questão que é o quê? A ideia, tá, um conceito, beleza. O que significou a Revolução Industrial na Inglaterra? Uma industrialização, gente, que modificou completamente os processos de produzir, a forma de produzir, mudou completamente durante a Revolução Industrial. Sai o trabalho artesanal, manual, o trabalho agora ele é robotizado, ele é com altas jornadas de trabalho, é dentro da fábrica, sem nenhuma segurança, com aquele salário baixíssimo, né? Então,
Com certeza aqui a alternativa letra C é a alternativa verdadeira. Ok, vocês entenderam? Coloquem aí para mim no nosso bate-papo. Vamos responder aqui a nossa terceira questão. Ela diz assim: para que o conhecimento tecnológico tivesse o êxito de hoje, foi preciso que ocorressem no tempo alterações radicais que abriram caminho para a introdução de novas relações de mercado e novas formas de transportes. Assinale a alternativa que melhor identifica o momento inicial da Revolução Industrial. Olha aí, o que melhor identifica o momento inicial da Revolução Industrial. Então, bora lá. Letra A utilização da máquina a vapor, que propiciou o desenvolvimento das ferrovias. Bom, é verdadeiro, a gente viu que, de fato, tem esse marco que é da máquina a vapor, né, gente? Que utilizava o carvão mineral como fonte de energia para fazer essa máquina funcionar. Integrando, e aí a questão continua, integrando áreas de produção aos mercados, a gente viu que a economia ela cresceu justamente porque o produto era produzido muito mais rápido e aumentando o consumo e gerando lucros para quem era dono da fábrica. Então, aqui, com certeza, a letra A está muito fácil, já é uma alternativa verdadeira. Mas vamos ver aqui por que as outras estão falsas. Letra B, a Revolução Política de 1688, que garantiu a vitória dos interesses dos proprietários agrícolas. Primeiro, Revolução Industrial foi no século XVIII e não no século XVII. Por que isso aqui é o século XVII? Porque é 16 mais 1, que é igual a 17. E a Revolução, ela teve início, foi no século XVIII, e óbvio que não foi uma vitória dos trabalhadores agrícolas, né, gente? Foi da galera que era dona de fábrica. Então, aqui, ó, falso. Letra C, os cercamentos que modificaram. O que eram os cercamentos é a galera que vivia no campo que começou a ser expulso de lá. Porque a terra volta para a monarquia, vai para a monarquia, né? Então, os cercamentos que modificaram as relações sociais no campo, gerando novas formas de organização da produção rural. Olha aí, ó, novas formas de organização da produção rural é falso. A ideia agora é que a produção ela se torna cada vez mais urbana. Tá vendo, gente? Até uma palavrinha ela consegue te dizer que a questão é falsa. Vamos aqui, letra D, o desenvolvimento da energia eólica. Gente, hoje sim a gente fala em energia eólica no século XXI, porque no século XX também, por causa do desenvolvimento econômico, né? A energia ela ainda era ali no carvão mineral, né? Uma tecnologia muito rústica, então falso. Letra E, a máquina a vapor que promoveu o desenvolvimento de novas formas de organização da produção agrícola, falso, gente. Agora tudo é produção industrial, tá certo? Então, terceira questão, alternativa verdadeira, letra A. Beleza. Vamos aqui. Eu vou deixar essa alternativa aqui para vocês lerem. Não, eu vou responder a próxima. Deixa eu ver uma que tenha direto aqui. Vamos lá. Quarta questão. No mundo do trabalho, entre 1760 e 1850, passou por um conjunto de mudanças, tanto no campo econômico como no campo social. As inovações tecnológicas tiveram grande importância nesse processo, conhecido como Primeira Revolução Industrial. Sobre essa temática, pode-se afirmar, item 1, a Primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as primeiras inovações tecnológicas do período ocorreram na França, na Península Ibérica, né, Espanha e Portugal e Alemanha. E aí, gente, esse item 1, ele é verdadeiro ou ele é falso? Coloquem aí para mim no nosso bate-papo.
esse item 1, ele é verdadeiro ou ele é falso? Lembra? Eu expliquei aqui, na aula passada a gente viu todas as fases e eu acabei de dizer, né? Qual é, o que foi que aconteceu? Onde foi que ela teve início, gente? Então, o item 1, ele está verdadeiro ou ele está falso? Me digam aí vocês, coloquem aí no nosso bate-papo. Em São Pedro do Piauí, em Palmeira, o que é que vocês acham? Coloquem aí no nosso bate-papo. O item 1, ele é verdadeiro ou ele é falso? Tá fácil, né, gente? Olha aí, a primeira revolução industrial, nós estudamos aqui as 3 fases da revolução industrial e vimos que a revolução industrial ela teve início na Inglaterra, na metade do século XVIII. E a questão ela está te dizendo que não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas do período ocorreram na França, na Península Ibérica e na Alemanha. A Palmeira tá achando que é verdadeiro, Palmeira. Pô, eu vou voltar aqui o slide, mas olha, eu posso voltar assim, né? Vou voltar e eu vou pedir para você tirar um print dessa tela, para você anotar no caderno. Já é a terceira aula de Revolução Industrial. Primeira fase, galera, eu expliquei aqui, gente, 110 anos apenas na Inglaterra. Olha aqui. Inglaterra, máquina a vapor, indústria têxtil de 1750 até 1860. Eu estou repetindo isso aqui em toda a aula. Eu vou colocar na prova. Porque na semana passada a gente respondeu o exercício falando por que a Revolução ela teve início na Inglaterra. Aí eu vou botar lá na prova. Revolução Industrial teve início na Inglaterra, verdadeiro ou falso, gente? Quem disser que é falso, que não foi na Inglaterra, eu vou aí na cidade, vou querer saber quem foi. Vou em Palmeira e vou em São Pedro do Piauí, porque, por favor, eu estou falando já a terceira aula de Revolução Industrial, minha gente. Por favor, olha aqui. Gente, tira print da tela, gente. Aqui eu entendo, o canal Educação não dá mais para a gente ficar dando tempo para vocês copiarem. É uma outra logística agora, é um outro período. Mas a dica que eu sempre dou, faz o print da tela. Se você está assistindo essa aula no seu computador, se você está assistindo essa aula aí na sua escola, peça para o professor presencial fazer um print da tela, gente. Vai quem pede aí para a escola, olha, eu quero copiar o conteúdo, porque não dá tempo de copiar. Vai, pega qualquer livro de história que tem na tua biblioteca aí da tua escola. Eu tenho certeza que vocês receberam um livro de história. E vão estudar, vão fazer resumo, vão colocar esse assunto no caderno. Aqui é a segunda série do ensino médio, gente. É para todo mundo sair daqui sabendo o que foi a Revolução Industrial. É para todo mundo sair daqui sabendo que teve início lá na Inglaterra. E eu coloco todas as informações aqui. A prova de vocês eu faço olhando cada slide que eu faço. Cada questão que eu coloco aqui. Então, se liguem, prestem atenção. Eu estou falando, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Olha a questão, a primeira revolução industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não ocorreu apenas na Inglaterra, é falso. Aconteceu na Inglaterra, foram 110 anos apenas na Inglaterra, galera. E olha que a nossa terceira aula, mas tudo bem, bora lá. Item 2. A tradicional produção de tecidos de lã durante a Revolução Industrial Inglesa continuou ativa. No entanto, foi a produção de tecidos de algodão que melhor expressou aspectos revolucionários da produção fabril.
Item 2, é verdadeiro ou é falso? Acabei de mostrar no slide a resposta. Na hora que eu voltei, dá para tu saber. É verdadeiro ou falso? Hein? Quando eu coloco tecido, é o quê? Indústria têxtil. É a base da economia desses 110 anos na Inglaterra. Então, item 2, é verdadeiro ou é falso? São Pedro, Palmeira. Oh, São Pedro do Piauí desconectou aqui. E aí, Palmeira, item 2, é verdadeiro ou é falso? Pensa aí, reflete aí, coloca aqui no nosso bate-papo. E aí, a indústria de tecidos na Inglaterra? É verdadeiro isso aqui? A Revolução Industrial Inglesa, também conhecida lá como a primeira fase da Revolução, que teve início na Inglaterra. Qual era a base da indústria? Eu acabei de mostrar o slide. Então, vocês não viram esse slide, o que que tinha lá não, né? Bora lá, gente. Essa alternativa ela é verdadeira ou é falsa? Vou esperar aqui a participação de vocês. E eu sempre digo, gente, participa. Mesmo a professora Kelly, mas agora eu tô tensa, porque eu errei a questão anterior. Só aprende, gente, errando, testando. Aí é que a gente aprende. Não tem como eu ter dúvidas se eu não estou estudando, se eu não estou prestando atenção. Não é verdade? Então, e aí, o item 2, ele é verdadeiro ou ele é falso? Em Palmeira, vou ler aqui de novo. A tradicional produção de tecidos de lã continuou muito ativa. No entanto, foi a produção de tecidos de algodão que melhor expressou os aspectos revolucionários da produção fabril. Eu dei até o exemplo aqui da artesã que produz o vestido, que ela tira o algodão, ela transforma em fibra, ela corta, ela costura, ela embala, ela vende. Então, qual foi a base, gente, dessa indústria aqui? Essa alternativa, ela está verdadeira ou ela está falsa? Em Palmeira, coloca aí para mim no nosso bate-papo. Cadê o professor presencial em Palmeira? Saiu, gente, da sala? Vocês ainda estão aí na sala de aula? Coloquem a resposta no nosso bate-papo, por favor. Pessoal de Palmeira, apareçam aí, coloquem aqui no nosso chat para a gente poder discutir. São Pedro do Piauí, já saiu aqui, né? Palmeira, e aí, Palmeira, o item 2, ele está verdadeiro ou ele está falso? Prof, eu estou aqui. Pois, por favor, coloque bem aí a resposta. Um F ou um V, porque eu quero saber, gente, se vocês estão entendendo ou não. Não tem como eu saber se vocês não participarem aqui da aula. Eu estou cronometrando aqui, já tem 4 minutos que eu estou esperando. Ou é V ou é F, gente. Ou então coloca aí, não sabemos a resposta. E eu acabei de mostrar. Gente, vocês não estão prestando atenção, não. Eu estou triste. Olha aqui, gente. Acabei de mostrar o slide. Olha o que que tem aqui, ó. Indústria têxtil, gente. E aí, Palmeira? E eu vou botar aqui de novo prova, porque eu vou cobrar isso aqui na prova. Não é possível. E aí, tá aqui a resposta. Inglaterra, máquina a vapor, indústria têxtil. Tá certo, gente? Então, coloca aí a resposta. É uma pergunta? É, Palmeira, isso? Eu não entendi, não, se isso aí é uma pergunta, não. Porque é óbvio, se eu estou aqui, eu quero é que vocês participem. É participar da aula, gente. Eu quero saber se vocês estão prestando atenção nessa aula. Porque eu mostro o slide, a resposta está lá. Eu faço a pergunta, dou o exemplo, não é possível. Não é possível. E aí, gente, qual é a resposta? Hein? Como é o seu nome, hein, professora, que está aí em Palmeira? Por favor,
Qual é o nome aí do professor, da professora presencial aí em Palmeira, hein? Por favor, coloque bem aí o nome da escola, coloque aqui o nome da escola, o seu nome, para ficar direitinho. Toda aula eu peço isso, né, gente? Toda aula. Eu acho que eu devo até ter aqui, não lembro, porque é tanta gente. Ah, o Rudênio, justamente o Rudênio, é você mesmo. E aí, gente, é verdadeiro ou é falso aqui? O item 2. F ou é V? Vamos lá ler de novo. A tradicional produção de tecidos de lã durante a Revolução Industrial Inglesa continuou ativa. No entanto, foi a produção de tecidos de algodão que melhor expressou os aspectos revolucionários da produção fabril. Indústria têxtil, né, Palmeira? Verdadeiro. Que bom. Que bom. Item 3. As mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos. Na esfera da produção, os 3 setores mais atingidos foram a mineração de carvão, a indústria têxtil e a siderurgia. E aí, tá verdadeiro ou tá falso esse item? Pessoal aí de Palmeira? Por favor, coloque aí no nosso bate-papo. Olha, as mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial, né, ocorreram em vários âmbitos, ou seja, em vários setores diferentes. E os que foram mais atingidos foram o quê? A mineração de carvão, tão tal, né, gente, que a mineração de carvão, ela é o quê? Significa o quê? Que era o carvão utilizado lá na máquina a vapor. A indústria têxtil. É só olhar, se na letra B tá te dizendo que era indústria têxtil que era a base, aí tu pensa, óbvio que é verdadeiro. Siderurgia é o metal, é o ferro. A máquina a vapor era de plástico, galera? A máquina a vapor era de madeira? Era de algodão doce? Não. Era de ferro. Então é siderurgia. Fácil demais. Item verdadeiro, 2 e 3. Quinta questão. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de TA escondia uma acentuada perda de prestígio. O que isso significa? O que eu falo todo instante, a cada 2 minutos. Que o trabalho manual e artesanal, ele não era mais valorizado. E a questão está te dizendo que a prosperidade induzida pela emergência das máquinas de TA escondia uma acentuada perda de prestígio. As máquinas de TA, sabe aquele filme lá da Bela Adormecida, que ela sobe lá no castelo, ela encontra uma máquina de fiar, ela trisca o dedinho dela e ela dorme durante 100 anos, era uma máquina muito rudimentar. Então, a ideia é que era preciso ser uma máquina de ferro, mais rápida, que produza muito mais. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou os tecelões temporários, passaram a ser dominados, de um modo genérico, tecelões de teares manuais, exceto em alguns ramos especializados. Os artesãos, os velhos artesãos, foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer, reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima. Os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções de rendimento. Tá aqui o Thompson, especialista aqui na história, aqui na Revolução Industrial. Beleza, o que a questão está te dizendo? Está te dizendo que a galera ficou na pior.
O trabalho manual e artesanal, ele não é mais valorizado. Então, eles ficavam expostos a uma exploração desenfreada e a uma redução dos seus rendimentos. Para não morrer de fome, a galera faz o quê? Migra para a zona urbana. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se. Por quê? Letra A. A invenção do TA propiciou o surgimento de novas relações sociais. E aí, vocês acham que é verdadeiro ou é falso? Letra B. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. Ou letra C. Os novos teares exigiam treinamento especializado para eles serem, né, colocados aqui em prática. Letra D. Os artesãos no período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Ou letra E. Os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos. E aí, qual alternativa vocês acham que está certa? Olha, letra A. A invenção do TA propiciou o surgimento de novas relações sociais. Que invenção do TA, gente? Se a questão ela está te dizendo assim, ó, a prosperidade induzida pela emergência das máquinas de TA escondia uma acentuada perda de prestígio. Não tem mais prestígio, é uma máquina de madeira, ela é rústica, ela não está funcionando, né? Não consegue produzir de uma forma mais rápida, então falso. Ó, galera, pode colocar aí a alternativa que eu aceito, viu, professor Rilden? Não se preocupe não. Letra B. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. Que tecelão mais hábil, gente? Não tem isso. Qual é a importância que eu vou ter se eu sou dona da fábrica? Aí vem lá um tecelão, ele diz, olha, eu sou muito hábil, viu? Eu sei trabalhar muito direito aqui com essa máquina. Rudimentar, eu vou dizer, tá, amigão, mas não serve mais. Porque agora eu estou com uma máquina de ferro. Seu conhecimento não interessa para nada. Então, falso. Letra C. Os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados. Que novos teares, né, gente? É claro, a gente pode dizer que esses trabalhadores ainda desenvolviam um trabalho muito pequeno, mas não tem como mais a gente dizer que era o que conseguia sustentar a economia têxtil dentro da Inglaterra, né? Falso também. E que treinamento especializado, gente, ninguém ficava recebendo treinamento especializado para nada, não, né? Hoje é que existe toda uma teoria das organizações, de uma gestão corporativa, de que dentro de uma empresa, dentro de uma organização, você treina os colaboradores para que eles possam estar sempre estudando, se aperfeiçoando, mas não é uma realidade total, né? Não é uma realidade do século XVIII, né? Tá vendo? Na história a gente tem que ficar fazendo correlações. Letra D. Os artesãos, num período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Ou seja, o trabalho ele já está diminuindo tanto que para esse povo não passar fome, eles começam a migrar. Então, eles cultivam a própria comida. Planta o arroz, planta a batata, cria um porco, cria uma vaca para conseguir sobreviver. Porque o trabalho artesanal, manual, ele já não está mais dando conta, ele já não está mais sendo valorizado. Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra D. Ah, e lembrando, eu acho que aqui eu deixei o gabarito todo respondido, tá certo? Tem a resposta e tem a explicação. Então, agora a gente vai aqui para a nossa sexta questão, fácil demais, né? Então, não fica com medo não, tá bom, Palmeira? Coloca aí a alternativa V ou F ou não sei, tá? Vamos fazer assim.
Porque o que é mais triste é quando vocês não me dizem nada. Aí eu não tenho nem como saber e nem como aceitar, né, a resposta. Então, por favor, coloque aí, professor. Maiole, 3 minutos, por favor. E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Bora lá para a nossa sexta questão. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, os quais incluem o quê? Primeiro, gente, ler não é só ler, e beleza, terminou de ler, deu para entender a pergunta? Conseguiram entender o que, que a questão quer que você responda? Está te dizendo que até o século XVII, as paisagens rurais elas eram marcadas por atividades rudimentares, de baixa produtividade, a galera trabalhando de forma conjunta, coletiva, é, participando de todo o processo de produção, dando um preço para o seu trabalho. Só que com a Revolução Industrial,
Com a revolução tecnológica, houve um desenvolvimento também nas técnicas da agricultura. Então, se gerou o quê? Consequências econômicas, consequências sociais e ambientais, e que todas foram, né, consequências da Revolução Industrial. Então, as quais incluem o quê? Letra A. Uma das consequências da Revolução Industrial, ela acabou com a fome no mundo, gente? A letra A, ela é verdadeira ou ela é falsa? Em Palmeira, por favor, coloca aí no nosso bate-papo. Letra A, verdadeira ou falsa? Vocês acham que a Revolução Industrial ela acabou com a fome do mundo? Né? Porque se tiver acabado com a fome do mundo, o Brasil não estaria aí no mapa da fome com 33 milhões de pessoas passando fome, né, gente? Então, você acha, galera, vocês acham então que acabou a fome no mundo com a Revolução Industrial? Aqui em Teresina, a gente tem muita gente passando fome, né? Em situação de vulnerabilidade. O Brasil, a gente tem uma pesquisa que foi realizada de novembro de 2020, não, novembro de 2021 até abril de 2022, em que o Brasil voltou para o mapa da fome com uma média de 33 milhões de pessoas passando fome, né, gente? Então, eu dizer que a Revolução Industrial, ela erradicou a fome no mundo, eu acho que com certeza é falso. Letra B. O aumento das áreas, outra consequência, letra B, o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. E aí, vocês acham que a letra B, ela é verdadeira ou ela é falsa? E aí, me digam aí no nosso bate-papo. Eu sempre deixo aqui 3 minutos, gente, porque as pessoas que fazem, né, todas as técnicas de estudar, de responder questões no Enem, geralmente é dividido de 3 minutos ali, para que um estudante, quando termina a terceira série do ensino médio, ele consiga ler, refletir e marcar em 3 minutos. Né? Aqui no canal, infelizmente, a gente também não pode dar mais tempo, né? Então, é por isso que eu sempre dou 3 minutinhos aí para que vocês consigam responder, tá bom? Então, e aí, lembra quando a gente viu aqui uma das consequências, o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas? É falso, né, Palmeira? Por que que é falso? Porque a gente viu aqui que gerou o êxodo rural, né? Se o trabalho ele não era mais valorizado, o trabalho artesanal e o trabalho manual ele não era mais valorizado, então essas pessoas elas saíam do meio rural e elas iam justamente para o meio urbano, não é isso? Então, com certeza, né? A gente aqui também é uma alternativa falsa, né? Bom, letra C. Teve uma maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. E aí, gente, a letra C, ela é verdadeira ou ela é falsa? E aí, Palmeiro, o que que vocês acham? Vocês acham que ela é verdadeira ou ela é falsa? Ah, gente, eu esqueci de dizer, tá? Só tem uma alternativa verdadeira, tá certo? Mas isso aí eu sei que vocês sabem, né? O professor Rildênio tá aí ajudando vocês. Então, e aí, a letra C, ó. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos, né, gente? A gente sabe que essa aqui é uma alternativa verdadeira, porque, né, a base, né, aqui no caso, precisa de recursos naturais para fazer gerar a energia em uma máquina a vapor. Qualquer máquina, gente, ela só funciona se ela tiver eletricidade envolvida, né? Então, inclusive a máquina que está aí, o kit do canal Educação, que vocês ligaram, ele só está ligado porque existe uma energia elétrica. Caso contrário, vocês não teriam como ligar, né?
Então, a gente aprende isso lá na física, mas a gente aprende aqui também na história. Então, aqui, gente, uma das consequências é esse maior demanda de recursos naturais. É por isso que gera um impacto econômico, gera um impacto social e gera um impacto ambiental também. Lembrando que quando a gente fala em sustentabilidade, não é apenas aquela ideia de que eu preciso jogar meu lixo na lixeira. Não, tem a ver com questão econômica, com questão social e com questão ambiental. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra C. Vamos ver aí a letra D. A menor necessidade de utilização de adubos? Claro que não, né? Cada vez mais que a gente tem mais tecnologia, a gente precisa de cada vez mais recursos, tá bom? Letra E, o contínuo aumento da oferta de emprego. O aumento da oferta de emprego no setor primário da economia em face da mecanização, né? A gente viu que a verdade, o que estava precisando de mais, a geração de trabalho, de renda, era dentro da fábrica, ali para quem era proletariado. Lembra que a gente também viu o que significava a palavra proletariado, né? Então, não é no setor primário, não é no comércio, né, gente? Era dentro da fábrica ali mesmo. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra C. Estou vendo que o Carlos Antônio chegou aqui agora, né, Carlos? A gente já está aqui no final da nossa aula, mas obrigada aí por participar. Tá? Eu deixei essa questão aqui, eu vou botar essa questão na prova, gente. Por favor, tá, gente? A Revolução Industrial, ela não erradicou a fome no mundo, tá bom? O mundo, infelizmente, ainda passa fome. Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula de história, né? Nossa terceira aula sobre Revolução Industrial. Eu fiz muita questão, quando eu e os professores de história, a gente planejou essa aula, tinha que ter 3 aulas. É um conteúdo muito importante, é um conteúdo que vocês precisam se ligar. Então, por favor, se liguem nesse conteúdo, tá certo, gente? Vamos refletir, tá bom? Então... um abraço para todo mundo, eu desejo uma ótima semana, a gente se encontra na próxima aula com conteúdo novo e eu acho que agora eu vou fazer assim, eu vou iniciar a aula já respondendo questão, porque eu quero saber se vocês estão aqui, tá certo? Então, beijos, ótima semana e até mais.